Então, voltando um pouco sobre a noção do falo, né? Nós falamos do falo muito relacionado a essa ideia do complexo de castração, a identificação do órgão genital que tem a ver com a fase fálica no menino e na menina, né? Essa identificação dos órgãos genitais. Mas o falo pode ser considerado, por outro lado, do ponto de vista dado pelo gozo, que é móvel de todo esse desenvolvimento. De uma forma ou de outra, Freud continua a insistir nisso. Ele fala, se há ameaça de castração, é em razão do privilégio que uma experiência prévia à orientação para o objeto já conferiu ao órgão em questão, como se o prazer autoerótico tivesse contido a promessa de um prazer mais intenso. Bom, o interesse, né, do caso clínico, famoso caso clínico do pequeno Hans, ou de modo geral, o papel atribuído pelos 3 ensaios à investigação, na formação ao domínio fálico, nos introduziu de alguma forma diretamente à representação condensada da função do falo. O falo na doutrina freudiana não é uma fantasia, se por isso devemos entender um efeito imaginário. Como tal, não é tampouco um objeto parcial, interno, bom, mal, na medida que este termo tende a apreciar a realidade interessada numa relação. Muito menos ainda é um órgão, ou pênis, ou clitóris, que ele simboliza. Então, vamos repetir, na teoria freudiana, não é uma fantasia, não é um objeto, tampouco um órgão como pênis ou clitóris. Né? Nada disso que ele possa vir a representar ou a simbolizar. E não foi à toa que Freud tomou como referência o simulacro que ele era para os povos antigos. Por isso é tão bacana ler um pouco também de outras contribuições e teorias propostas por Freud, como o próprio livro Totem Tabu, pois o falo ele é um significante cuja função existe aí na economia intrasubjetiva da análise e talvez erga o véu daquela função que tinha nos cultos secretos, pois é o significante destinado a designar de alguma forma, em seu conjunto, os efeitos de significado, na medida em que o significante também os condiciona por sua presença de significante. Então, parece tudo um pouco confuso quando falamos em falo, mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é descartar esse vínculo, essa ideia do falo na obra e na teoria freudiana como uma noção meramente da fase fálica, da identificação peniana, da identificação da vagina, ou simplesmente olhando essa diferenciação anatômica. A gente tem que ir muito além disso, tem que ir um pouco sobre a noção da castração, sobre essa noção dessa busca de satisfação, dessa possibilidade da satisfação através da experimentação do autoerotismo, mas tem muito mais a ver com o significante. Então, o órgão erétil, ele vem a simbolizar o lugar do gozo, não enquanto ele mesmo, né? Porque eu gozo através desse órgão genital, nem sequer enquanto imagem, enquanto símbolo, mas enquanto parte faltosa na imagem desejada. É por isso que é igualável da significação produzida mais acima, do gozo que ele devolve pelo coeficiente de seu enunciado a função de falta de significante. Então, claro, toda essa noção parece muito complexa e Lacan ele teve um importante papel, uma importante contribuição em relação a essa noção e ele acabou estendendo o domínio do fálico bem além dos limites que esse domínio sugere, né? A significação do falo é o único caso de genetivo plenamente equilibrado. Isso quer dizer que o falo, como Jacobson lhes explicava, o falo é a significação, é aquilo que, pela linguagem, acaba significando. Então, também nesse sentido, é muito importante para nós entendermos que o falo, né, essa noção de falo, essa noção de sexualidade,
para a psicanálise, é uma noção que a gente precisa revisitar sempre, né? Primeiro, não atribuir tudo a essa noção do falo, a essa imagem, a esse símbolo, mas muito mais a esse significante que está, né, atrelado às nossas pulsões, ao desejo, ao prazer, à satisfação, aos impulsos primitivos. E a gente precisa trabalhar um pouco a ampliação dessa ideia. Eu achei muito pertinente trazer esse vídeo, essa discussão sobre o falo, já que ela é uma discussão muito, como que eu posso dizer, ela acaba sendo uma discussão que envolve muitas controvérsias, muitas dificuldades de compreensão, mas parece muito pertinente começarmos por atribuir esse distanciamento do falo, né, ou da noção do falo que se fala dentro das obras freudianas, dentro da psicanálise, dessa noção meramente do órgão genital masculino. Embora, claro, ela originou, né, e se via nos registros históricos muito em torno dessas imagens da ereção, da fecundação e da fecundação do mundo, da geração do mundo. É isso.